Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ver e ler o número 6. Amém? Todos acharam? Filipenses 4:6 diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, e com ações de graças. Amém? Irmãos, nós estamos aqui neste mês de junho todo falando sobre a reconstrução da nossa vida, e nós falamos alguns domingos atrás que muitas vezes nós erramos por não nos conhecermos. Nós temos duas orelhas para ouvir mais e uma boca só para falar menos, mas falamos mais e ouvimos menos. Então nós temos invertido as coisas, nós temos invertido a palavra de Deus. E com isso nós não alcançamos as promessas de Deus. Por quê? Porque Ele não muda. E aquilo que Ele falou é do jeito que Ele falou. Não dá para negociar. Não dá para achar que se eu fizer assim ou assado vai dar certo. Eu até citei aqui o rei Agag. Era para ele ter ido lá e matado todos os amalequitas, inclusive o rei Agag. Não, ele vai lá, pega o rei Agag, Saul, pega o rei Agag, leva para dentro de Jerusalém e as ovelhas para oferecer um sacrifício. Samuel fala: gente, pelo amor de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus não quer o teu sacrifício, Deus não quer você sofrendo. Mas nós sofremos por falta de conhecimento, nós sofremos por não entender como é que as coisas de Deus funcionam. É por isso que nós estamos nesse mês de junho falando sobre reconstrução. Precisa reconstruir, e o pior é mais fácil construir do que reconstruir, sim ou não? Não é mais fácil você pegar um terreno e construir uma casa, sim ou não? Do que você pegar uma casa e fazer uma reforma? Ainda mais se você está dentro. Só que infelizmente nós entramos numa situação, nós entramos numa vibe, num tempo, nesse século 21, século da informação, onde na verdade nós deveríamos estar muito mais afiados, onde na verdade nós não sabemos nada. E nós precisamos reconstruir a nossa fé, reconstruir a nossa história. Se você ler o livro de Filipenses, você vai ver que ele está falando sobre uma reconstrução religiosa, porque os filipenses, eles estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo, e eles tinham que deixar a circuncisão. Não era fácil, era uma marca que eles tinham desde a antiguidade. Eles tinham que crer que a circuncisão não era nada. Então quando Paulo está pregando para eles ali, ele está ensinando isso. Ele está falando assim: não adianta as coisas da carne, não adianta esse sinal da carne, porque não te livra da perdição. Vocês precisam reconstruir a sua vida espiritual, aceitando Jesus como seu Salvador. E o que eu acho interessante nesse texto que nós acabamos de ler, de Filipenses capítulo 4, verso de número 6, é que ele usa duas expressões. E as duas expressões, elas são antônimas, elas são o oposto. Uma é nada e a outra é tudo. Vamos ver isso? Não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por nada. Na mesma frase: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pastor, mas qual a confusão? Esse é o problema. Nós temos invertido o mandamento. Nos preocupamos com tudo e oramos em nada. É isso que ele está ensinando ali? Ele está falando assim: toda a tua preocupação é nada diante de Deus, porque vai se resolver. Pode ser a pior situação do mundo, vai se resolver, é nada. Só que todo esse medo que você tem no seu coração diante dessas circunstâncias, coloca diante de Deus em oração.
Coloca tudo diante de Deus, porque Ele pode cuidar de você, Ele pode te ajudar. Só que nós erramos, ficamos aflitos, oprimidos por tudo, não oramos nada. Por que você não veio na igreja, irmão? Por que você não veio na igreja, irmã? Eu estava com um problema tão sério, não consegui ir. É a hora que você tem que estar aqui. É a hora que você precisa colocar o seu joelho no chão. Irmão, por que você não tomou a Santa Ceia? É que eu fiz um pecado aí durante o mês. Então o pecado é maior que a ceia. A ceia não pode cobrir o teu problema, o teu pecado. Não é mais fácil você se arrepender, confessar o seu pecado e tomar a ceia? As pessoas inverteram as coisas, mas querem alcançar a vitória, querem alcançar as suas conquistas, querem que Deus ouça elas, querem que Deus intervenha na vida delas. Não tem como, porque mudou os princípios. Se você quer reconstruir a sua vida, a primeira coisa que você tem que entender: não dá para mim negociar, não dá para mim achar que eu fazendo assim, eu fazendo assado, as coisas vão acontecer na minha vida, irmãos. Não dá para você achar que se você não fizer isso ou não fizer aquilo, o teu marido vai mudar, a tua esposa vai mudar, os teus filhos vão mudar. Não vai, se você não seguir aquilo que está na palavra, se você não acreditar. Irmãos, nós podemos não ter nada, mas em Cristo nós temos tudo. Nós podemos não ter nada diante dos olhos das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes, vizinhos, nós podemos não ter nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Como? Em oração, em súplicas, deixando todo o nosso medo, deixando toda a nossa ansiedade e confiando, como eu falei aqui quarta-feira, que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Mas não, nós queremos negociar nossa fé, nós queremos negociar aquilo que cremos. Sabe por que Paulo está escrevendo esse texto para os filipenses, irmãos? Porque alguns estavam voltando para o judaísmo, alguns estavam voltando para a circuncisão. E Paulo está falando assim: para com isso, gente, já foi, já acabou. Hoje é a fé em Jesus Cristo. E hoje, no pleno século 21, e vocês sabem disso, que eu sempre falo mesmo nos cultos, Deus tem tratado comigo primeiro, para depois tratar com vocês, que infelizmente nós precisamos reconstruir a nossa intimidade com Deus, onde as pessoas se ajoelhavam e pediam para Cristo, onde as pessoas se ajoelhavam e colocavam as suas necessidades diante de Deus. Hoje as pessoas têm se ajoelhado diante de banqueiros, hoje as pessoas têm se ajoelhado diante das suas vontades, dos seus desejos, hoje as pessoas têm se ajoelhado diante do seu carro, diante da sua casa, diante do seu cônjuge, hoje as pessoas têm se ajoelhado em hospitais, pedindo pelo amor de Deus para um médico atender, irmãos. Hoje as pessoas têm feito isso e têm se esquecido do Senhor. É como a Simone disse: nós ficamos tão atribulados e tão amedrontados por tudo aquilo que nós estamos enxergando, vendo com os nossos olhos naturais, que nós começamos a acreditar que Jesus não está conosco, que Ele não está no barco. Vendo lá toda a situação da Emanuele, a gente acaba achando assim: por que Deus nos não abandonou? Não, Ele está no barco. É nós que não conseguimos enxergar, porque nós temos invertido as coisas, nós temos vivido uma inversão de valores, nós temos vivido momentos de dificuldade. Coloca para nós Mateus 11, 28. Sabemos esse versículo de cor, mas não colocamos em prática, irmãos. Se nós não reconstruirmos a nossa vida espiritual e voltarmos ao primeiro amor, onde nós confiávamos tudo em Jesus, nada mais era preocupação.
nós não vamos viver os milagres desta terra, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde você tem que ir? Jesus. Irmãos, ele não morreu à toa naquela cruz. Ele não se entregou à toa para a morte. Você acha que ele se entregou naquela cruz para aquela morte, uma morte sacrificial, para que nós vivêssemos uma vida de derrota, irmãos? Não, não é assim. Eu não consigo olhar para Cristo e ver vidas de derrotas, como tem muitas vezes na igreja, irmãos. Não consigo. Eu só consigo olhar e ver pessoas que inverteram os valores, inverteram os lugares. Agora há pouco eu falei aqui, eu nem gosto de comentar sobre dízimos e ofertas. As pessoas inverteram isso, irmãos. Elas fazem tudo e depois o que sobra dá para a igreja. O que sobra devolve para Cristo. Mas a igreja nunca vai deixar de existir, porque Deus vai sempre levantar pessoas para ajudar e para a obra continuar. Mas a sua vida vai ser aquela, igual o carro na lama, carro atolado. Já viu como é que funciona? Está sempre ali patinando, está sempre ali sem ir para frente. Por que fulano vai? Por que ciclano vai? Vai lá perguntar para ele. Vai lá perguntar na vida dele como é que funciona. Vai lá. Irmãos, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para de buscar em pessoas, para de buscar em situações, para de inverter as expressões da Bíblia. Em nada sejam atribulados, mas em tudo sejam conhecidas as suas necessidades. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou muito preocupado com a saúde da Emanuele, vamos falar assim. Mas eu não vou ficar externando isso, mas em oração eu coloco diante do Pai. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Estou preocupado, mas eu creio que o Senhor pode transformar. Eu creio que o Senhor pode mudar. Estou com a minha vida financeira toda bagunçada, as pessoas vêm conversar comigo e eu tenho que falar que está tudo bem. Mas em oração, Pai, o Senhor sabe qual que é a minha situação. O Senhor sabe o que eu estou vivendo. Coloca o 29 para nós. Tomai sobre vós o meu jugo, em vez de deixar as pessoas julgar. Eu vou lá falar para alguém que eu estou passando uma necessidade financeira. Sabe o que ela vai falar para mim? Também, porque você não vende essa caminhonete. É assim ou não é? É assim. Para que essa caminhonete? Nem sabe a história da caminhonete, nem sabe como é que veio, o que foi resposta de... Não sabe de nada. Mas são prontos para julgar. Vende. Para que morar onde você mora? Você não precisa disso. Não precisa mesmo. Não precisa mesmo. E eu já contei minha história aqui. Um dia eu quis ter um Chevette velho. E contei o que aconteceu com o Chevette. Deus falou, vende, eu não vendi. Falei, não, eu vou ficar com o Chevette, não vou dever mais nada para ninguém. O Chevette pegou fogo, irmãos. Aí eu falei, inferno, vou ter que vender o Chevette mesmo, né? Irmãos, as pessoas te julgam. A Emanuele está doente também, come besteira, não dá as coisas certas, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que comprar aquilo. Irmãos, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe qual que é o jugo de Jesus? Você vai orar, Ele sabe que você entrou muitas vezes em alguma situação, pelos seus erros, pelas suas vontades, pelos seus desejos, só que Ele não vai te julgar, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele quer te ajudar. O que a Simone falou sobre a Rafaela aqui? Irmãos, ela aproveita da gente. Ontem nós estávamos passeando, ela esperou a mãe dela e a irmã dela sair de perto, assim, ela veio em mim e falou assim, pai, compra um milkshake lá para mim. Eu falei, lógico, vamos lá. E comprei o milkshake lá, o melhor que tinha lá para ela, e eu feliz porque ela estava tomando o milkshake. Daqui a pouco eu falei, você está com gripe, por isso que você veio em mim, né?
Por isso, se você vai na tua mãe, ela não te dava. Ela, mas agora já foi. Eu falei, eu sei que já foi. Toma aqui comigo. Aí eu catei, pus a mão no ombrinho dela, falei, Senhor, abençoa que não piore a situação, né? Agora já foi, velho. Eu esqueci da gripe da menina, que ela está com gripe, com tosse. Mas irmãos, nós temos que aproveitar desse amor. Ele não vai te julgar. Vem em mim, pega o meu jugo, pega o meu, do que ficar comentando com pessoas, comentando com aqueles que não vão te ajudar. Aí ele continua, aprendam de mim. Está passando por uma dificuldade, está passando por um momento de aflição, está passando por um momento de dúvidas, de medos, de ansiedade, de depressão que seja, vem na igreja. Coloca suas nádegas nesses bancos que estão aí, são confortáveis. Escute a palavra. Seja abençoado. Ele fala, vem de mim. Vem de mim. Mas não, as pessoas vão nos parentes, vão nos amigos, vão só as pessoas que vão te julgar, que vão te condenar pelos seus atos, pelos seus erros. Ele fala, vem em mim. Eu sou manso. Ele continua, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Irmãos, a melhor coisa do mundo é você estar num barco totalmente abatido pelas ondas, pelo vento, indo para lá, indo para cá, e você está na polpa dormindo. Não é assim? O barco quase ia virar, que a Simone abriu o culto aqui. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Sabe por quê? Ele não estava preocupado com nada. Ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Ele sabia que o pai dele não ia desapontar. Ele sabia que não importava os ventos, as dificuldades e as aflições, ele chegaria do outro lado. Ele não estava preocupado com nada. Sabe por quê? Porque antes de sair, ele orou. Senhor, nós vamos para o outro lado, abençoa a nossa saída. E acabou. Ele vai chegar. Ele vai estar do outro lado, irmãos. Eu comprei em 2013 para minha família toda passagens para a gente ir para Israel. E comprei e paguei em 2013, outubro, e nós ia viajar só em julho de 2014, depois da Copa. Acabava a Copa, nós viajaríamos. O que aconteceu com Israel? Entrou em guerra com a faixa de Gaza lá, com os... Aí todo mundo me ligava, cancela isso, pastor, adia isso. Eu falei, não, está comprado, nós vamos. Mas se morrer lá, eu falei, se morrer lá, morreu, mas nós vamos. Falei, até bom, já enterra lá, na Terra Santa, já deixa por lá mesmo, não precisa nem trazer para cá. Nós vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vou negar, eu tenho várias áreas da minha vida que eu sou falho, que eu tenho medos, que eu tenho as ansiedades, principalmente na área que envolve o cuidado, o sustento da família. Mas essas áreas de saúde, irmão, essas áreas de medo por causa de enfermidades, essas coisas, isso aí não me apega, não. Isso aí em nada me atribula. Sabe por quê? Porque eu coloco minha vida em oração. Eu coloco minhas necessidades em oração. Eu tiro o jugo do mundo e coloco o jugo de Cristo. Nós precisamos reconstruir isso na nossa vida. Em nada sermos atribulados por causa das ondas e das tempestades, mas em tudo fazer conhecidas nossas orações, as nossas necessidades. Vou dar um exemplo para vocês, eu não vou ler porque o tempo já está bem corrido para nós, depois vocês leem em casa, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 27. Eliseu sempre passava por um caminho para ir por Jerusalém, e tinha uma mulher rica, riquíssima, uma sunamita, que morava nesse caminho, e ela sempre dava água para o profeta e sempre dava pão para o profeta. Como tinha dinheiro, um dia ela falou para o marido dela assim, vamos construir uma casa para ele, nosso terreno é grande, vamos construir uma casa lá no fundo, um quarto com banheiro.
Pelo menos quando ele passar para ir para Jerusalém, ele não precisa ficar incomodado em achar que está nos incomodando. Ele fica lá, dorme lá, se alimenta lá e continua para Jerusalém. Ele ficou tão feliz com a atitude da sunamita, irmãos, que ele fala para Geazi assim: vai lá, vê o que ela tem necessidade lá, que eu vou abençoar. Geazi vai lá, bate na porta: ó, o profeta falou, o que você precisa aqui para tua casa, que ele vai abençoar você, porque você está sendo muito boa para ele aí com a casa, com o sustento. Ela falou: não tem necessidade de nada, sou rica, não preciso de nada. Nada? Mas você não quer nada para a tua vida? Ela falou: nada, tenho tudo, pode ficar sossegado, não preciso de nada. Fala para ele que eu fiz de coração isso aí. Ele volta lá, falou: Eliseu, mulher não quer nada não, mulher não tem necessidade de nada não. Eliseu fala: mas como assim? Não tem necessidade de nada, não precisa de nada? Falou: ó, só percebi uma coisa, ela já tem uma certa idade, o marido dela tem uma certa idade, eles não têm filhos. Aí Eliseu fala: pode voltar lá, fala para ela que daqui a 1 ano, quando eu passar aqui novamente, ela vai estar com uma criança nos braços. Aí ela vai lá na porta de Eliseu e fala assim: não mente para tua serva. Ela já tinha se conformado com a situação da esterilidade, irmãos. Ela já tinha se conformado que ela não ia alcançar a bênção de ser mãe. Ela sabia que o ventre dela nunca daria nada para ela, nada. Mas só que o profeta estava ali, e Deus pode tudo. Aí ela fala: não mente para tua serva, profeta, eu não te pedi nada para fazer isso para você. Ele fala assim: eu não estou mentindo, 1 ano eu vou passar aqui, você vai estar com uma criança. Dito e feito, 1 ano ele passou lá, ela estava com uma criança no colo, um filho. E esse filho cresceu, esse filho tinha 12 anos, acredite-se, 12 anos para 13. Eu não sei se vocês já leram, existe uma peste, que mais se fala no Antigo Testamento, que mata a pessoa ao meio-dia. Alguém já ouviu falar dessa doença, dessa praga? Ela mata a pessoa ao meio-dia. É só você ler Salmos 91, você vai ver que ele fala assim: livra-me da mortandade que assola ao meio-dia. Todo mundo já leu lá no Salmo 91? Aí ficou mais fácil, né? É uma praga. E o menino dela foi trabalhar com o pai na roça, lá nos gados, não sei aonde que ele foi trabalhar lá. Começou uma dor de cabeça muito forte, ele manda para a mãe fica acariciando o filho dela no seu colo, e a hora que dá meio-dia a criança morre. Ela pegou a criança, levou no quarto do profeta, colocou em cima da cama do profeta, fechou a porta. Aí todo mundo conhece a história daí para frente, né? Prepare uma carroça que eu preciso ir até a casa do profeta Eliseu. Mas por quê? Fica tranquilo, está tudo bem. Aí o marido dela vem: mas onde você vai? Não é tempo de ir em Jerusalém, não é tempo de adoração, não é tempo de servir nada. Por que você vai na casa do profeta? Vai tudo bem, fica tranquilo. Aí, irmãos, olha que ela chega perto da casa do profeta. O profeta vê ela de longe e fala assim para Geazi: ela está aflita, eu estou sentindo a alma dela aflita, vai lá falar com ela. Geazi vai lá: o que está acontecendo? Ela fala: não está acontecendo nada, está tudo bem, preciso falar com o profeta Eliseu. Não, mas ele mandou te procurar. É só com ele. Aí ela chega para o profeta Eliseu, irmãos, e fala: eu te pedi filho? Ele fala: não. Eu falei para você que eu tinha necessidade de ser mãe? Ele falou: não. Mas o que está acontecendo? O menino morreu. E eu me apeguei com o menino morreu. Aí ele fala: Geazi, prepare lá o jumento, pega o meu bordão, vai até a casa da sunamita e coloque o meu bordão sobre a sua cabeça e ele vai ressuscitar. Ela fala: não, você vai lá, eu não saio de perto de você até que você não for lá. Você vai lá. Irmãos, por que eu estou contando essa história para vocês da Bíblia de 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 8? Ela não ficou falando com um monte de gente, ela não ficou falando com pessoas que não resolveriam o seu problema, ela não ficou jogando palavras ao vento, ela não ficou murmurando, reclamando. O filho dela estava morto.
Se eu começar a fazer uma pregação aqui emotiva e falar sobre a morte do seu filho, e eu conseguir levar você a pensar na morte de uma das suas filhas ou de um dos seus filhos, você vai chorar sem ele estar morto. Sabe por quê? Porque é um amor muito grande que você tem. É um amor que a gente chama de ágape, não é o amor eros, que é o amor erótico, o amor de contato, o amor sexual. E nem o amor filial, que é o amor lá, que é o de amigo, o amor de amizade. Não, é o amor ágape, é o amor de Deus para com os filhos, de Deus para conosco. Por isso que você chora. Teu filho pode ser a pior pessoa do mundo. Você vai amar ele porque ele saiu de você. E então Eliseu fala assim: vamos lá para resolver esse problema. Onde ela foi, irmãos? No cara que prometeu para ela. Onde ela foi? Naquele que falou: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, vai ter um filho. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vai naquele que morreu numa cruz, mas ao 3º dia ressuscitou e falou assim para mim e para você: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. O que eu estou pedindo para vocês? Reconstrua a sua vida espiritual. Para de ser como os filipenses que estavam voltando ao judaísmo, voltando a acreditar em circuncisão, em sacrifícios, e comece a acreditar naquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e ele sim pode todas as coisas. Pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida profissional, pode mudar a sua vida financeira, pode mudar a sua vida espiritual, pode mudar as suas emoções, os seus sentimentos, pode transformar a sua vida de A a Z. Mas não, as pessoas elas ficam em tudo, ficam falando as suas necessidades para os outros, para as pessoas, mas em nada fazem ser conhecidas diante de Deus, fazem ser conhecidas diante do Pai. Irmãos, eu tenho um monte de fraquezas, eu tenho um monte de lutas, todos os dias eu tenho que negar a mim mesmo para ser pastor e dar testemunho da igreja e dar testemunho de Cristo. Só que ninguém sabe por quê? Porque eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo com o Pai, e falo com o meu Pai. Não me julga, sabe que eu sou assim. Quando eu confesso para Ele as minhas fraquezas, Ele sabe, porque Ele me criou, Ele sabe que eu tenho essas fraquezas, e Ele sempre me ajuda, Ele sempre me capacita a andar mais um pouco, Ele sempre me fortalece a viver mais um pouco. Quando acaba um mês, irmãos, eu sempre falo: obrigado, Senhor, porque eu sobrevivi mais um mês, e eu paguei o aluguel da igreja, eu paguei as despesas da igreja, eu paguei as minhas despesas, eu abasteci o meu carro, eu coloquei comida dentro de casa. Obrigado. Só que, Senhor, já vou te lembrando aí que começou outro. E vai ter dificuldades, vai ter lutas, vai ter aflições, vai ter aluguel, vai ter combustível, e vai ter inflação, e vai ter um monte de inferno. Mas eu creio, eu continuo confiando. Estou com 40, vou fazer 41 agora em agosto, e o Senhor sempre me sustentou. Não é agora que o Senhor vai deixar. Se precisar vender alguma coisa, não, vende, não tem problema nenhum, não. Tem problema nenhum. Mas até que o Senhor não mandar, vou usufruindo, né? Vou aproveitando de um bom carro, uma boa casa. Coloque as suas necessidades diante do Pai. E não se preocupe com mais nada. O que fala lá em Filipenses 4,6? Em nada estejais ansiosos, não sejam ansiosos por nada, mas em tudo o Senhor conheça as suas necessidades, em orações e súplicas. Súplicas, irmãos, o que é súplica? É quando você está aflito,
Nós vamos ter necessidades, irmão, nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, mas muitas vezes nós erramos. Não estou dizendo para você, coloca uma máscara, não mostre as suas emoções, não mostre os seus sentimentos. Não estou falando para você isso não. Estou falando para você assim, ó, sofre no lugar certo. Sofre diante da pessoa certa. Sofre diante daquele que pode mudar a sua história. E não diante de pessoas que vão te julgar e vão te condenar. Sofre diante daquele que não vai te culpar por nada. Não precisa colocar máscaras, não precisa sair por aí sendo um hipócrita, não. Eu vou até falar uma coisa aqui para vocês, porque eu usei a palavra máscara, então eu vou. Jesus fala assim, ó, quando vocês jejuarem, não sai falando para todo mundo que você está jejuando, não. É assim ou não é? Quem já leu na Bíblia? Lave o seu rosto. Não mostre que você está com necessidade de alimento ou de alguma coisa, como os hipócritas dos fariseus e dos saduceus fazem. Não, ninguém precisa saber. Quando você ajudar alguém, quando você der esmola, a tua mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. Mas hoje em dia, irmãos, abre o Facebook de uns e outros aí, até que está aqui dentro da igreja para você ver. Abre. Esses dias para trás eu comentei numa foto de uma moça que ela postou uma moça não, uma senhora já. Ela postou uma frase lá e eu gostei da frase, eu comentei, falei, que legal, é desse jeito mesmo. Aí ela me chamou lá e agradeceu e tal. Aí eu falei assim para ela, põe teu joelho no chão e ora. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu percebo nas suas publicações, só de ler elas, que você está aflita, que você tem mágoa no seu coração e que você foi muito decepcionada nessa vida. Ela falou, meu Deus, só nas publicações. Eu falei, só nas publicações. Só que você não precisa passar isso. E aí você vai falar, pastor, então ela publica só coisa melancólica? Não, só publica coisa de fé, de força, de esperança. Mas isso é uma máscara. É uma máscara. As pessoas não estão vivendo aquilo, mas elas estão querendo mostrar aquilo. Só que para a pessoa errada, no lugar errado. Em nada deixe as coisas te afligir, meu irmão e minha irmã, mas em tudo coloque as suas necessidades diante de Deus. Em nada deixe o mundo te desanimar, em nada deixe o mundo te deprimir, em nada deixe a situação te amedrontar. Você acha que eu não tenho medo, irmãos? Você acha que eu não tenho receios? Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde eu tenho esperado. E quando eu oro, eu sempre falo, Senhor, a tua promessa é essa, a tua promessa. Pastor, mas eu não conheço todas as promessas de Deus. Esse é o erro, essa é a tua falha. No pleno século 21, o século da informação, as pessoas ainda não conhecem quem serve, ainda não conhecem quem pode transformar a sua vida, ainda tem vivido uma vida deplorável, uma vida totalmente desejável. O grupo de louvor pode subir lá. Ainda pleno século 21, irmãos, as pessoas têm pegado a maçã não, né? A gente não sabe se é uma maçã, né? Mas tem pegado o fruto proibido em pleno século 21. As pessoas ainda têm se rendido às suas vontades, as pessoas ainda têm se rendido aos seus desejos, as pessoas ainda têm se rendido à sua carne, não aprenderam ainda. Como eu disse no começo do culto aqui, todos os dias eu tenho que negar a mim mesmo, porque a minha carne clama pelas suas vontades, a minha carne clama pelos desejos da minha alma, e dentro de mim não habita bem nenhum. Até teve um culto que eu li aqui para vocês, Jeremias 17:9, se eu não me engano. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, dentro de nós não habita bem nenhum, e nós precisamos entender isso e saber
Porque quando nós reconhecemos isso, nós sabemos que nós dependemos do alto. Lê lá, uma hora que você tiver um tempo, Romanos capítulo 7, onde Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, hoje em dia você tem que tomar até cuidado com as coisas que você vai fazer. Eu estava no postinho lá com a Emanuela esperando os resultados, ficamos lá mais de 1 hora, e 1 hora uma criança chorando no meu ouvido, irmãos. E pensa num cara que não gosta de criança chorando. Não gosto nem das minhas filhas chorando perto de mim. Não gosto mesmo, é meu. Não gosto de criança chorando. Ah, mas chorou, já resolveu? Amém. Mas fica lá, eu falo, meu Deus, não vai fazer nada. 1 hora a criança chorando. Só que se eu vou lá orar, sabe o que ela ia falar? Esse cara está incomodado com a minha filha chorando, não sabe nem o que está acontecendo, está com dor, isso. Aí eu fiquei 1 hora escutando. A hora que a Simone e a Emanuele falou para mim, saiu o resultado, vamos embora, já tem que ir embora. Elas levantaram, elas saíram, eu fui lá e falei assim para a mãe, posso orar pela criança? Ela ficou olhando para mim assim, pode? Eu falei, não, só uma oração rápida aqui. Ela falou, pode. Eu catei e orei, irmãos. A criança parou de chorar na hora. O guarda que estava do lado, então, já estava com a orelha até quente, de tanto ouvir aquela criança chorar. Ele olhou para mim dando risada, tipo assim, né? Porque você não resolveu antes, né? Aí eu falei, tchau, e fui embora. Justamente para não mostrar para eles que estava me incomodando, porque senão eu ia veio aqui orar porque está incomodando ele. Veio aqui porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado até com isso hoje em dia. Reconstrua a sua vida espiritual. Entenda as coisas como elas são. Cuidado com a tua vontade. A minha vontade era ter orado no primeiro minuto que começou, mas eu sabia que se eu fosse lá eu ia arrumar uma dor de cabeça, irmãos. Eu sabia que se eu fosse lá eu ia arrumar um problema. Falei, mas a hora que eu estiver indo embora, se ela estiver chorando ainda, eu vou lá orar. E a hora que eu estava indo embora, ela estava chorando ainda, eu fui lá, orei e fui embora. Até a hora que eu saí lá embaixo na calçada, a criança não tinha chorado mais. A criança quietou. Mas se eu faço isso no primeiro minuto, que era a minha vontade, eu tinha arrumado uma dor de cabeça. Então eu falei, Senhor, o momento certo não é agora. Então eu vou aqui suportar, negar a mim mesmo. E a hora que eu for embora, se ela estiver aqui ainda, se ela estiver ainda chorando, eu vou lá e oro por ela. Negue a sua vontade, negue os seus desejos, porque eles vão sempre trazer problemas. Faça a vontade do Senhor. Pastor, mas a vontade do Senhor era que o Senhor fosse lá orar por aquela criança. Era, no momento certo. Se coloque de pé, igreja. Peça para que o Senhor reconstrua e coloque no lugar as coisas. Peça para que o Senhor nesse momento mude as inversões de valores, a inversão das situações que nós temos pela nossa vontade invertido. Peça para que Ele coloque as coisas no devido lugar e na hora certa, para que você possa alcançar as promessas. Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nada de beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
ele não tinha nada, mas a sua morte e a sua ressurreição nos deu vida. Ele não tinha nada para que nós o desejássemos, mas a partir da sua morte e da sua vida aqui na terra, ele nos deu o direito a alcançar a salvação. Jesus Cristo para o mundo não era nada, mas no reino celestial ele pisou a cabeça de Satanás e falou para mim e para você aquilo que nós estamos vivendo aqui nesta igreja: você é vencedor, você já venceu. Para de se preocupar com as coisas que não são nada, coloque tudo diante de Deus, porque eu posso mudar a tua história em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. E a partir de hoje, Pai, o Senhor será conhecedor de todas as minhas necessidades, todas as minhas aflições, todos os meus medos, tudo aquilo que tem me afligido. Mas em nada eu terei medo, em nada eu deixarei que o mundo saiba que está vencendo. Inversão, invertido. Hoje homem acha que é mulher, mulher acha que é homem. A Páscoa, muitas crianças nem sabem que é a ressurreição de Cristo, porque elas querem chocolate, elas querem ovo de Páscoa. E as nossas aflições não são conhecidas pelo nosso Pai, mas nós queremos a ajuda dele naquilo que nós não oramos. Ah, mas eu contei para fulano, eu contei para ciclano. Conta para o teu pai, conta para o teu pai. Pare de inverter os valores, pare de inverter a palavra de Deus. Isaías 53, que eu acabei de ler para vocês, é muito claro. Ele não tinha nada que nós o desejássemos, nada, mas Ele nos salvou, Ele nos sarou, Ele nos curou. Simone, vem aqui na frente encerrar. Eu queria ler, mas eu não vou ler por causa do tempo. Eu até marquei aqui para ler, Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala para os Filipenses o seguinte: Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou toda a sua majestade e se humilhou para se fazer homem aqui, se humilhou para estar aqui, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos lutar contra o diabo nas regiões celestiais.
para que no seu nome nós alcançássemos todas as coisas. Mas nós não nos atentamos muitas vezes para isso, porque invertemos os valores. Reconstrua a sua vida espiritual.